Sabe aquela cena? A pessoa entra na concessionária, aquele ar-condicionado geladinho, o vendedor já vem com um sorriso no rosto e lá está ele, o carro dos sonhos, brilhando, quase como um troféu. Para muita, mas muita gente no Brasil, essa é a imagem exata do sucesso. E aí, coisa de 30 minutos, a pessoa já sai de lá com o contrato na mão e essa frase na cabeça que no Brasil soa quase como uma oração. É aquele sentimento de conquista, sabe? De que todo o esforço, todo o trabalho duro finalmente valeu a pena. Mas aqui vem a parte que ninguém na concessionária faz questão de contar. A verdade nua e crua é que esse carro que vai ser pago durante anos a fio não é de quem compra. Até a última parcela ser quitada, o dono de fato é a instituição financeira. A sociedade vende essa ideia de que financiar um bem é um passo inteligente, mas na prática é uma verdadeira armadilha. Não se está comprando um bem, está se vendendo a liberdade financeira do futuro. Mês após mês, ano após ano. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Para a gente entender por que essa armadilha custa tão caro, a gente precisa olhar para além da concessionária. Precisamos entender as forças que estão operando por trás de cada contrato de financiamento aqui no Brasil. Pois é, o custo absurdo de um financiamento tem sua origem, na verdade, nas políticas econômicas do país. Tudo começa com a taxa básica de juros, a nossa famosa Selic. Ela é definida pelo Banco Central para tentar controlar a inflação e gerenciar os riscos do próprio governo. Agora, presta atenção em como essa conta é montada. Tudo começa com a Selic, ou o CDI, que é basicamente o custo do dinheiro para o banco. Aí, em cima disso, a gente soma impostos, o risco de calote, a burocracia, o tal do custo Brasil. E, para fechar, vem o lucro do banco, o chamado spread. O resultado? Uma taxa de juros para o consumidor que é muito, mas muito maior que a taxa base. E por que essa diferença é tão gigantesca? Simples, o Estado precisa de muito dinheiro. Para se financiar, ele emite títulos da dívida, pagando juros altos. Isso acaba sugando o dinheiro do mercado, o que torna o crédito para a pessoa física mais raro e, por consequência, bem mais caro. É uma competição direta. Certo, agora vamos sair um pouco da teoria e ir para os números. Vamos ver na prática o estrago financeiro que um financiamento de carro típico pode causar ao longo do tempo. É devastador. Vamos pegar um exemplo real. Um carro de R$ 180 mil. Ao final de um financiamento, é bem fácil que ele tenha custado R$ 260 mil. Essa diferença, esses R$ 80 mil, não é um mero detalhe. É literalmente o preço que se paga pela pressa de ter algo agora. E esse gráfico aqui, ele ilustra o resultado final de um jeito brilhante e brutal. Depois de 4 anos, foram pagos R$ 260 mil por um bem que agora talvez valha só uns 120 mil. Essa diferença não evaporou. Ela foi para o banco, foi em impostos e foi para pagar pelo privilégio de ter o carro na hora. O ponto mais cruel é que uma fatia enorme do preço de um carro zero no Brasil já é imposto. E o banco não financia só o valor do carro, ele financia o valor final já inflado pelos tributos. Então, na prática, a pessoa está pagando juros em cima de impostos. É, como diz a frase, uma humilhação matemática. Mas o estrago financeiro não para nesses R$ 80 mil de juros, não. O dano maior, e que muita gente nem percebe, é o que esse dinheiro poderia ter se tornado se estivesse trabalhando a favor de quem o pagou, e não contra. Olha só como a mágica ou a tragédia acontece. Aqueles mesmos R$ 80 mil, se fossem investidos a uma taxa bem conservadora, em 10 anos virariam mais de 230 mil. Em 20 anos, quase R$ 700 mil. Esse é o tamanho do roubo invisível que acontece quando se escolhe pagar juros em vez de recebê-los. E isso tudo nos leva a uma escolha fundamental, uma bifurcação no caminho que define o futuro financeiro de qualquer um. De um lado, o caminho da vítima, do outro, o do soberano. A diferença toda se resume a isso aqui. Os juros compostos são uma força da natureza, uma força poderosíssima. A questão é se essa força está apontada contra a pessoa ou lutando a favor dela. A vítima paga juros para o sistema. O soberano faz o sistema pagar juros para ele. A vítima entra naquele ciclo, financia o carro, paga, troca e financia de novo. Ela acredita de verdade que carro é patrimônio e passa a vida inteira trabalhando para pagar por decisões do passado, para no final depender do INSS, de promessas de governo para se aposentar. Já o soberano, ele entende o jogo, ele sabe que carro é despesa, então compra o que cabe no bolso, à vista,
ou com o mínimo de juros possível. E transforma o dinheiro que iria para as parcelas em investimentos. Ele usa as ferramentas do sistema, como a própria Selic e o CDI, a seu favor, para construir a própria independência financeira. Bom, agora vamos encarar de frente as justificativas mais comuns que as pessoas usam para tomar essas decisões. Sabe aquelas frases que parecem super lógicas, mas que no fundo estão sabotando a construção de qualquer riqueza? Essa aqui talvez seja a desculpa mais perigosa de todas. É a favorita dos vendedores, claro. A ideia de que se a parcela mensal não quebra as finanças hoje, então a decisão é boa. Só que a verdade é, caber no orçamento não quer dizer absolutamente nada. A pergunta certa a se fazer é, essa parcela impede a construção de patrimônio? Se a resposta for sim, então ela está empobrecendo a pessoa, mesmo que ela pague tudo em dia. O Brasil está cheio de bons pagadores que chegam no fim da vida sem nada. E aquela outra desculpa do mas eu preciso de um carro. Na maioria das vezes, o que a pessoa precisa de verdade é de mobilidade, algo que pode ser resolvido de formas muito mais baratas. O que ela quer, na verdade, é o status que um carro traz. Um status que está sendo pago com juros e com a liberdade do futuro. Então, chegamos ao veredito. Existem dois caminhos bem claros e a escolha de qual deles seguir define não só a conta bancária, mas a tranquilidade e as opções que se terá lá na frente. Então, o ponto crucial é este. O sistema financeiro, ele não é neutro. Ele foi desenhado para incentivar o consumo agora, para pagar depois, com juros. Ficar parado é ser levado pela correnteza da dívida. A única forma de vencer esse jogo é ter a disciplina de remar ativamente na direção contrária, a da independência. E no fim, tudo se resume a esta pergunta. A força mais poderosa do universo financeiro, os juros compostos, está sendo usada como uma arma para tirar a riqueza de alguém ou como uma ferramenta para construí-la. A escolha, no final das contas, é sempre de cada um.